Olá, queridos. Bem, boa noite a todos os nossos amigos, alunos da Faculdade do Vale do Jaguaribe. Aqui quem fala é o professor Alfredo Narciso. Nós estamos começando talvez a nossa última live, né? Desse período de lives aqui pela Faculdade Vale do Jaguaribe. Hoje nós teremos aqui a oportunidade de estar trazendo uma live bem legal, bem interessante, com a presença confirmada do nosso doutor, né, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB do Estado do Ceará, doutor Elianai Gomes. Já estou vendo ele que já chegou por aqui, já ele vai entrar aqui no perfil. A gente já vai começar, tá? Nós vamos tratar hoje, conversar um pouco hoje sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia, falar um pouco aí sobre liberdade religiosa, né? Em todo esse cenário, liberdade religiosa como direito fundamental. Sem dúvida vai ser uma oportunidade muito legal, muito bacana de conversarmos um pouco e trazer aqui para a live um grande advogado, experiente advogado, milita nas demandas, né, nas reflexões que envolvem as demandas e as questões envolvendo relacionadas à liberdade religiosa, tá? Então, daqui a alguns minutinhos a gente já vai começar. A gente está fazendo só um esquenta aqui. Vamos aqui convidar alguns colegas. Já tem alunos aí já chegando. Estou vendo aqui a Sulamita do Vale, né? Todo o grupo de professores da FVJ de Aracati, tá certo? Aqui é uma live do curso de Direito da Faculdade Vale do Jaguaribe, tá? A gente está aproveitando aqui, já compartilhando aqui para alguns alunos. Hoje nós vamos estar falando um pouco aqui sobre liberdade religiosa. Olha que tema palpitante, temas que envolve sempre um debate, às vezes muito polêmicos, né? Sempre temas envolvendo a questão que envolve as questões de liberdade religiosa, que envolvem as demandas da religião, sempre são temas muito palpitantes, e nada melhor do que nós trazermos aqui um colega de comissão, nosso presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu trazer aqui o nosso presidente aqui para estar conosco aqui, participando, tá? Só um minuto. Doutor Elianai, deixa eu ver aqui, onde é que ele está? Está aqui. Convidar aqui o nosso doutor Elianai para participar. Já ele vai estar aqui com a gente. Vai lá, vai compartilhando aí um pouco essa live aí com os colegas, com os alunos. Prazer a todos que já estão chegando aqui para estar com a gente, tá certo? Prazer, uma alegria, tá? Estar com todos aqueles que já estão aqui, já chegaram até aqui. Um abraço aos colegas aí da Comissão de Liberdade Religiosa, que também, né? Trazer aqui o nosso presidente. Um abraço aí para todos. Olha aí o nosso presidente, rapaz. Aí. Tudo bom, meu Ei, doutor doutor, Elianai, professor Alfredo prazer. Narciso? Eita. Elianai, como é que tá o meu áudio? Para a gente fazer logo o ajuste técnico, né? Não, o seu áudio aqui para a gente está saindo perfeito, tá bom? Tá, então pronto. Então, deixa eu apresentar você, tá certo, Elianai? Aqui para os alunos estão chegando. Nós estamos aqui no Insta da FVJ, tá? Aproveitar aqui para lhe apresentar, eu já quero lhe agradecer, Elianai,
pela Eu oportunidade que de agradeço. ter aberto a sua agenda para atender um convite aqui da Faculdade Vale do Jaguaribe de Aracati, para a gente conversar de um tema que é palpitante É para nós, né, doutor Elenay? verdade. Muito bem, deixa eu apresentá-lo aqui. Vamos lá, olha, Elenay Gomes, advogado, formado pela Universidade de Fortaleza em 2013, especialização em Direito Processo Penal, Direito Educacional, atuação em Direito Público, bacharel em Teologia, atua na área criminal desde 2013, presidente do grupo Gomes e Maciel Advocacia e Assessoria, situado lá na Avenida Bezerra de Menezes. Exerceu o cargo de assessor jurídico na Câmara Municipal de Fortaleza, 2013 e 2016. Na área social, atuou na advocacia pro bono em instituições sociais sem fins lucrativos no período 2015 e 2018, em especial no movimento Emaús. Tá? Junto ao AB de Ceará, participou da Comissão de Liberdade Religiosa como membro efetivo e, diante da importância do tema na sociedade, atualmente exerce a função de presidente da Comissão Estadual de Liberdade Religiosa. Então, Elenay, prazer tê-lo aqui conosco, tá? É uma Mas é alegria. todo nosso. Nós também fazemos parte da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB e temos visto aí um grande cenário, né, Elenay, envolvendo esse debate, essa reflexão em relação à questão da liberdade religiosa. Elaí, vamos falar um pouco aí sobre a Comissão de Liberdade Religiosa. Eu acho que é uma oportunidade também da gente divulgar, né, essa importante comissão da UAB, e aí a gente segue caminho abordando alguns temas envolvendo a liberdade religiosa num aspecto mais geral. Tá bom? Tá certo. Quero iniciar aqui a nossa fala, agradecendo aí a Faculdade Vale do Jaguaribe, certo? Por essa oportunidade, agradecendo também ao meu querido amigo, doutor, professor, né, que de uma maneira bem leve nos dá esse prazer de estar aqui fazendo essa live. Alfredo Narciso, né? E, Exato. e também é um prazer também você que é membro da Comissão de Liberdade e como o doutor mesmo disse, é um assunto muito palpitante, um assunto atual, um assunto que traz uma grande vertente para a gente poder debater aqui alguns assuntos, já convidando aí alguém quiser fazer algumas perguntas, eu acredito que você vai abrir aí o momento, certo? E falar da nossa comissão, é uma comissão nova, né? É uma comissão diferente de outras comissões tradicionais da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Algumas comissões tradicionais. A nossa comissão está apenas aí, eu acho que com 5 anos, né? Foi o primeiro mandato do Dr. Robson Sabino, né? E agora estamos embutidos aí dessa responsabilidade muito dura e árdua, viu? Da gente poder estar trabalhando aí à frente da comissão, né? Quero já aqui cumprimentar toda a nossa comissão, toda a nossa diretoria, os membros, certo? E os alunos presentes também da Faculdade Vale do Jaguaribe, certo? E dizer que a nossa comissão, ela é uma comissão atuante, uma comissão que trabalha diuturnamente para a liberdade religiosa no estado do Ceará. Nós combatemos a intolerância e lutamos sempre para que a pessoa possa ter o seu direito de culto, o seu direito de credo, ou até você também não acreditar naquilo em que as outras pessoas também acreditam. Ou seja, se você também não acredita, você tem direito também de vir debater na nossa comissão. Já convido aos acadêmicos já de direito, aos
alunos que também possam participar da nossa comissão, né? Nós temos no nosso quadro da nossa comissão os membros efetivos, que são advogados, os membros consultores, né? Temos alguns membros consultores e também os membros acadêmicos, certo? Também há essa vertente na nossa comissão. Então, você que tem interesse na nossa comissão, nesse assunto que toca a liberdade religiosa, você é nosso convidado a fazer parte desse nosso grupo. Muito bem, eu quero saudar os alunos que estão chegando, né, todos os colaboradores da Faculdade Vale do Jaguaribe, os nossos colegas professores do curso de Direito, tá? Alguns amigos já estão aqui chegando. Helena, falar de liberdade religiosa é um tema sempre difícil, né? Num país plural como o nosso, a gente sabe, você está num grupo de WhatsApp e Helena diz que ninguém conversa, ninguém discute sobre religião, sobre política e sobre futebol. Essa é uma máxima que a sociedade traz. Pois é. Mas a gente como é que nós vamos tratar a questão de liberdade religiosa nesse cenário aí, hein? Pois é, Helena, como é que nós vamos tratar num país tão plural, né? Tão diversificado, com expressões religiosas tão diversificadas, né? Eu sei que não é fácil falar sobre liberdade religiosa, né? A proposta até da live é a gente filtrar a nossa conversa até chegar à questão do nosso momento de pandemia, mas no cenário geral, ao contrário, né, do que as pessoas falam, na verdade a liberdade religiosa ela se expressa como uma das primeiras identificações de direitos fundamentais, né? A gente percebe que a medida, principalmente de direitos humanos, né? Qual é hoje a grande dificuldade de tratar a liberdade religiosa no cenário brasileiro? O Brasil, de fato, doutor Lenay, aí com a sua experiência como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, é um país que nós temos, de fato, a liberdade religiosa plena, porque a gente está dentro de um contexto difícil, uma situação política muito polarizada, né? E a gente sempre tem que ter esse cuidado, mas a liberdade religiosa no Brasil, de fato, nós vivemos ela de forma plena mesmo, como direito fundamental. O que você me diz aí? Nós acreditamos... Botando umas casquinhas de banana aqui para você, né? Nós acreditamos que no nosso Estado democrático de direito, nós acreditamos que nós temos, sim, essa liberdade religiosa, certo? Nós temos um direito fundamental consolidado na nossa Constituição, certo? E é um direito que ele, apesar da nossa sociedade ser uma sociedade bem plural, termos N religiões, certo? Mas nós ainda temos alguns problemas relacionados principalmente à intolerância religiosa. Eu faço parte da religião A, você faz parte da religião B e a outra pessoa faz parte da religião C, certo? E o que nós temos de mais problemático hoje na nossa nação, na verdade, é essa questão da intolerância, porque cada um quer puxar alguma coisa para o seu lado. Então, às vezes, acusa o outro, aponta alguns erros do outro, mas, na verdade, o que nós temos que lutar, o cidadão tem que lutar pela liberdade religiosa, seja ela qual for. Na verdade, isso nos traz essa vertente do direito de culto, mas já trazendo um pouco da pandemia, tivemos alguns problemas relacionados com esse momento mundial que nós estamos passando, que tivemos muitos templos religiosos tendo que ser fechados por causa da pandemia, certo? Então, nós temos aí um balanceamento desse direito, certo? Então, é um direito fundamental?
Agora também o direito fundamental de você cultuar aquilo em que você acredita. Mas o cultuar, ele pode ser na sua residência, o cultuar, ele pode ser no seu quarto, o cultuar, ele pode ser em um local qualquer que seja, dependendo até da religião, certo? Porque temos que destacar isso, que muitas das religiões outras, às vezes, o culto só pode ser feito em um certo local, em um certo tempo, por isso que há algumas divergências acerca aí da liberdade de culto na situação da pandemia, e outras religiões têm como se cultuar os seus deuses aonde você quer que esteja. Mas realmente é um direito fundamental, mas nós temos uma polarização não só na política, mas infelizmente também na religião nós temos uma problemática muito grande com a polarização de um trazendo uma vertente da religião A, da religião B, fazendo comparações, certo? Que na verdade isso não é bom para a nossa luta contra a intolerância religiosa. Com relação à liberdade religiosa, Lenay, o que, que nós temos? Eu não sei se o nosso doutor verificou essa informação. Um site especializado essa semana noticiou de uma ação, tá, de um determinado estado internacional que paralisou o culto, tá, retirou os participantes do culto, tá, e demoliu a igreja. Literalmente demoliu a igreja, tá? E aí me preocupa em perceber, Helena, que em pleno século, e a gente já está século XXI e era digital e garantia de direitos fundamentais, nós entendemos que ainda existe uma interferência do Estado na forma do culto, na expressão do culto, né, na condução do culto, e a falta da compreensão de que o culto e que a liberdade religiosa, que talvez seja uma das mais amplas formas de liberdade de expressão, é inerente até à própria nossa natureza, né? Então, até a linguagem, se a gente perceber, Helena, até a forma como nós nos expressamos, nós carregamos um vocabulário cheio de terminologias da nossa religião. Se você é protestante, se você é católico, se você é de uma religião afrodescendente, nós trazemos essa carga até etimológica, tá? E aí eu penso que nós, já que nós estamos numa sociedade, num país plural, essa pluralidade ela tem que ser muito bem ajustada, muito bem respeitada, tá? A pandemia foi um teste, está sendo um teste de fogo com relação à liberdade religiosa, né? Por quê? Eu entendo, Helena, que está sendo um teste porque nós tínhamos uma compreensão de que os direitos fundamentais eles são absolutos. A compreensão de que o fato de nós termos a garantia e o direito constitucional expresso na Constituição, ele é absoluto. E aí nós tivemos muita resistência de vários líderes religiosos, das mais diversas manifestações religiosas, que resistiram à questão de fechar os templos, resistiram à implementação das políticas, tá? Qual é a dificuldade que nós temos hoje em coordenar, Helena, entender a questão da liberdade religiosa dentro dos outros direitos fundamentais, né? E a liberdade, por exemplo, o contexto que nós estamos vivendo, um contexto de pandemia, liberdade em relação à segurança, à saúde, né? A questão sanitária, é um debate muito delicado, não é? É verdade. Direito também fundamental, vendo aí esse elo, essa vertente que você trouxe sobre a questão da segurança sanitária, da questão da saúde. Na verdade, nós temos uma visão, certo, que
esse direito, quando ele se manifesta de uma forma a atingir, não é que seja um direito superior, não. Todos são iguais, mas é o momento em que estamos passando, que é um momento temporário, certo? Isso aqui não é definitivo. Mas nós temos que ter muita atenção com relação aos excessos que o Estado aplica, fazendo muitas das vezes uso indevido da força para que venha atrapalhar a liberdade religiosa. É direito fundamental? É. Mas nós temos um problema sanitário mundial, nós estamos numa pandemia. Então temos que ter essa compreensão. Agora, temos muitos problemas com governadores, prefeitos, gestores, certo? Que muitas das vezes usam o poder de uma forma um pouco mais agressiva, certo? Mostrando, às vezes, um poder de ação desnecessária. Certo? Até exagerado, né? Exagerada. Na verdade, é isso. Porque para você chegar a demolir um templo, certo? Existe muitas fases para chegar até acontecer isso. Então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, certo? Então, é uma parte na esfera penal contra o líder religioso. Infelizmente, temos no Código Penal, nós temos tipificação criminal para isso, certo? Temos várias maneiras administrativas para poder ver essa questão. Agora, o que nos traz um maior problema, doutor, é a questão da liberação, principalmente aqui, eu vou trazer a vertente para o estado do Ceará. Até um problema que nós estamos passando na nossa comissão, eu acho que o doutor tomou conhecimento, certo? De alguns estabelecimentos comerciais, certo? Que foi deliberado no último decreto do governador, que colocou que os templos religiosos precisam e necessitam submeter-se a uma metragem quadrada, certo? Maior do que todos os outros estabelecimentos. Entendeu? Então, é esse uso da força, é esse excesso de ação que a gente fica um pouco. Se você andar na rua, numa lotérica, num banco, se você andar no shopping hoje, se você andar em um restaurante, você vai ver que, infelizmente, a pandemia está aí descendo aí os gráficos, mas nós ainda temos aquela aglomeração de pessoas em alguns estabelecimentos. E nos templos religiosos, nós agora, no último decreto, temos que atender uma metragem quadrada, se eu não me engano, são 12 ou 16 metros quadrados, me falhou aqui. 12, doutor Lenay. 12 metros quadrados. 12 metros quadrados, 12, né? 12 metros quadrados de um fiel para o outro. Entendeu? E nós temos templos religiosos que nem essa metragem, às vezes, para dividir os fiéis dentro do templo, não tem como atender isso. Entendeu? Então, esse excesso do poder público é que a gente está fiscalizando, trabalhando, convidando a sociedade acadêmica, certo? Para que a gente possa debater, discutir, chamar a opinião pública para ver, porque a maioria das ilegalidades estão acontecendo, mas nós temos que estar atentos, procurar, se necessário, o poder judiciário para aquela situação que a gente conversou anteriormente, nós consolidarmos o nosso direito fundamental à nossa liberdade de religião. Eu quero agradecer a todos os nossos colegas aqui que estão chegando aqui, participando, nossos irmãos amigos, doutor Felisberto. Meu presidente, doutor Felisberto Rocha. Nosso vice. Eu vi aqui também o doutor Ivan. Eu vi aqui também a presença do doutor Ivan. Estou vendo alguns colegas aqui.
Rapaz, Reverendo colegas Edinho da Paiva Comissão da Alves. Liberdade, Prazer. os colegas aqui da Comissão de Liberdade Religiosa, tá? A Eli Daiane, a Nara Ramalho, tá certo? O doutor Gilmar, tá? A doutora Aline Maciel, tá? Tem uma turma boa aqui, o Willo Castro, tá? Presbítero, a Jéssica Pinheiro, eu vi aqui o doutor Silvio, turma boa, tá? Estamos com a live bacana, tratando hoje sobre aqui liberdade religiosa em tempos de pandemia e a presença do nosso presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do Estado do Ceará, né, da UAB Ceará, doutor Elienay, tá? Uma live promovida pela Faculdade Vale do Jaguaribe, tá? Aqui em Aracati, curso de Direito. Um prazer, doutor Elienay, assim, é uma alegria enorme estar aqui com você, discutindo um tema, sem dúvida, tão delicado, tão polêmico, né? Essa fala que o doutor Elienay trouxe aos colegas que estão, aos alunos que estão acompanhando, essa observação dos 12 metros está lá no protocolo 14. O decreto estadual estabeleceu um cronograma de retorno das atividades e um protocolo, né, a ser cumprido De por retomada, atividades, né? E aí as atividades religiosas estão dentro do protocolo 14, tá? E aí o protocolo 14, ele traz uma série de situações, doutor Lenay, tá? Traz a questão da metragem dos 12 metros, traz a questão da exigência da frequência, a exigência de um protocolo institucional para entidades, para igrejas com mais de 100 participantes, protocolo com menos de 100 participantes, dimensionamento do templo, uso de termômetro, aquele termômetro à distância, digital, né? digital. Gente, é uma série de protocolos que eu não tiro. Assim, o cuidado sanitário que o Estado deve aplicar é devido, mas dentro de todo esse cenário, o que vem à minha mente, Helenay? E aí, aos nossos colegas que estão acompanhando aqui a live, fiquem à vontade para fazer as colocações de vocês. Como as igrejas menores, como as manifestações religiosas de menor porte, tá? Que muitas vezes não tem nem a metragem dos 12 metros, né? Como é que vai ser o exercício do culto? Como é que vai ser o exercício desse direito? Vai ser usado, vai ser cedido o espaço da área pública, a rua, a praça, para que a liberdade de expressão religiosa ela possa ser exercida? Porque assim, Lenay, o que eu penso? É muito cômodo também para o governo dizer, olha, faça a live, né? Sem dúvida, faça a transmissão por internet, pela Face, tá? Mas existe uma série de limitações para alguns movimentos religiosos que não conseguem atender Verdade. a seu público através dessas redes, Verdade. né? E aí eu entendo que o espaço público deveria ser, nesse momento, tá, cedido ou disponibilizado de alguma forma, respeitando o protocolo, para que o exercício de culto, o exercício da liberdade religiosa pudesse ser promovido. Tá? Houve uma fala, tá, que dentro dessa discussão que nós estamos tratando da liberdade religiosa, sempre veio à tona, e é uma fala que eu vou trazer para você e você vai pensar nessa resposta, viu? Eu prometi ao doutor Leonel que a gente não ia tratar de temas muito polêmicos, né? Verdade. Mas ele é o homem tratado aí. As igrejas cederam rápido demais à questão da quarentena, porque assim, talvez as primeiras organizações, doutor Lenay, a obedecer ao isolamento social foram as igrejas. Não tinha nem saído os decretos, as recomendações, os pastores, os padres, né, os líderes das mais diversas manifestações religiosas já estavam orientando os seus membros para que permanecessem em casa. Tá? Será que foi fácil demais a flexibilização
do nosso direito de exercício de liberdade religiosa, ou de fato foi devido, teria que ser assim mesmo? É. Assim, na verdade, o povo religioso, se é que eu posso usar esse termo, o povo que tem uma religião no coração, que busca um ser supremo, é um povo muito obediente, viu, É professor? verdade. É um povo muito obediente às autoridades constituídas. Então, a partir da hora que se conclamou um fechamento de comércio, um fechamento de instituições que fizeram uma aglomeração, os líderes religiosos, não diferente, obedeceram. Obedeceram. E, na verdade, com o decorrer do tempo, foi que foi vendo aí algumas ilegalidades, algumas situações, mas, na verdade, esse povo que tem um credo, que tem uma religião, procuram obedecer de uma forma, como é que eu vou dizer, correta a legislação, certo? E alguns líderes religiosos, com o decorrer do tempo, foram vendo algumas ilegalidades pontuais e foram realmente fazendo alguns questionamentos. E esse questionamento é o que a gente realmente traz aqui, certo? Se um estabelecimento comercial A, B, C foi feito a liberação e tem uma aglomeração muito maior de pessoas, por que é que o templo religioso num distrito do Aracati, por que, que ele não vai poder funcionar? Entendeu? Por que, que ele tem que continuar fechado? Por que, que um templo religioso no distrito do município de Calcaia vai ter que ficar fechado, certo? Sabendo que tem alguns locais onde um risco de contaminação é muito maior. Claro, o funcionamento desses estabelecimentos religiosos, eles precisam ser seguidos alguns protocolos, mas protocolo dentro da sua realidade. Trazendo aquela vertente que o doutor comentou também sobre a questão do poder público, o poder público ele realmente ele restringiu. Agora nós temos outros equipamentos públicos, certo, que poderiam ser Verdade. utilizados, certo, também como direito fundamental, seja a saúde, seja a segurança, que também como direito fundamental ao culto, à religião. Então, existem equipamentos no Estado e nas prefeituras, escolas, quadras, ginásios, e praças, entre outras coisas, que poderiam, todas as pessoas com suas máscaras, com seus distanciamentos, certo? Poderiam ser disponibilizados para as instituições religiosas. Não pode o povo religioso, o povo que tem o seu credo, ficar sem se reunir, tendo outros estabelecimentos parecidos, sendo que comerciais abertos. Eu acredito que, por isso, eu peço a união sabendo a união em que sentido? A união não do ecumenismo, mas a união entre as religiões para que possa fortalecer e cobrar do poder público, porque a maioria dos estabelecimentos comerciais abriram não foi por outro motivo, foi por pressão, entendeu? Das suas associações, dos seus sindicatos, de toda a sociedade que permeava aí a questão dos empregos, sabendo que também dentro desses templos religiosos, na sua parte administrativa, tem muitas pessoas que também são empregados, que necessitam estar ali trabalhando também na administração daquele templo
religioso. É, e parece, doutor Lenay, que a discussão envolvendo a questão do retorno das atividades religiosas, e nós estamos aqui numa live tratando sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia, e eu tenho certeza que o doutor Lenay também vai concordar, nós estamos falando da promoção do gozo, do uso, né, do usufruto, do direito pleno à liberdade de exercício de culto, tá? Porque parece que há uma tônica de que o desejo de retorno das atividades religiosas tem muito mais interesse financeiro do que o interesse assistencial, do que acompanhamento espiritual, social, que também, sem dúvida, é o grande centro, né, de retorno das atividades. E parece que o toque que a gente escuta, a fala é que o interesse do retorno das atividades religiosas para os seus cultos é por causa do dízimo, por causa da oferta, por causa dos gastos, por causa das despesas, quanto também por isto, sem dúvida, tá? Mas, sem dúvida, o centro é o atendimento, a comunhão, né, o conviver, apesar dos protocolos, né, apesar de todo o distanciamento social. Não é isso, Tolenay? Porque É verdade. parece que a gente está ouvindo, parece que isso com certeza não parte dos grupos religiosos, né? Mas talvez seja uma impressão que se dê de que o grande interesse do retorno seja também uma espécie de movimentação de ofertas, de dízimos e algo nesse sentido, que não é problema, faz parte do rito do culto, né? O dízimo, a oferta, né? Os votos e assim como acontece nas mais diversas religiões. Mas o centro é a assistência, não é? Na verdade, os templos religiosos como um todo, a igreja, o centro, e outros templos, na verdade, eles se dão por uma situação muito social, certo? Muito de atendimento diretamente com a sociedade, aquele atendimento assistencial, entendeu? Aquele atendimento psicológico, aquele atendimento religioso e para a família. Você imagina quantas pessoas precisam ser atendidas por dia, certo? Por uma questão de um problema familiar, por uma questão de um problema pessoal e precisa de uma orientação religiosa com base na doutrina da religião A, com base na doutrina da religião B, que muitas das vezes um médico não pode resolver o problema dele, muitas vezes um psicólogo não pode resolver o problema dele, e ele quer escutar o líder espiritual dele. Ele quer ter acesso à instituição religiosa que ele faz parte. Então, não é somente, já voltando um pouco, a questão do culto, mas sim desse atendimento e do trabalho assistencial que os templos religiosos fazem à sociedade. Então, existe um social por trás de tudo isso. Não é somente o culto, não é somente aí a questão do dinheiro, porque quem é fiel à sua religião, você precisa, como é que eu vou dizer, dar subsídios para que a sua religião possa cumprir a sua função social. Então, aqueles fiéis, independente de oferta, dízimo, estando na pandemia ou não, eles vão continuar aí entregando aí as suas promessas, as suas ofertas, os seus dízimos, às suas instituições. Mas esse direito de estar junto com o seu povo, de estar vendo o seu líder religioso, isso é de suma importância para que a pessoa possa se sentir bem, se sentir
mais perto do que ela acredita, entendeu? Então, nós vivemos assim em dois planos, um plano material e um plano espiritual, né? E o plano material a gente alimenta. E o plano espiritual é necessário também nós estarmos dentro dos templos religiosos e também, certo, aquela comunhão com o próximo. É isso que eu acredito que realmente nós estamos aí, doutor, com 139 pessoas aí nos assistindo, né? Eu fico muito feliz. Rapaz, é Eu fico muita muito feliz, né? responsabilidade, né? Você Eu acredita fico, que agora que eu percebi, Elenay, eu fico eu muito pensava que feliz, só estava manda. com 20. Eu fico muito feliz desse assunto ser tão palpitante para que a gente possa discutir isso, viu? Agradecer aqui ao doutor Elenay, nós estamos aqui, queridos, aos colegas que estão nos acompanhando, uma alegria, agradeço a cada um de vocês que estão aqui participando dessa live, tá? A todos os advogados, alunos da Faculdade de Direito do Vale do Jaguaribe, tá? Do curso de Direito da FVJ, aos nossos professores, aos membros da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará, que estão aqui marcando presença em peso, né? É uma alegria de receber aqui o nosso presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Estado de Ceará, e agradeço a você estar aqui conosco, participando dessa live, hoje tratando sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia. Elenay, a pandemia pode balançar um pouco, pode fragilizar um pouco a liberdade religiosa quando do retorno das atividades? Olha, eu acredito que nós teremos um problema um pouco diferente. Eu acredito que com essa redução, né, muitos templos religiosos estão se submetendo a fazer inscrições para que os seus fiéis possam assistir aí aos cultos, certo? Por causa da toda a problemática, de todo o protocolo, né? Mas eu acredito que depois desse momento as pessoas vão buscar mais o ser supremo que elas acreditam, certo? Eu acredito que tem aí nas escrituras uma parte em que se fala, na Bíblia Sagrada, que durante um período as pessoas procurarão, né, a palavra e tempos religiosos e não encontrarão. Na verdade, eu vejo esse texto muito atual para os dias de hoje. Às vezes as pessoas estão querendo cultuar, ir para os seus templos religiosos e estão aí, a palavra está começando a se restringir cada vez mais. Então, eu acredito que tem uma demanda depois desse período que a gente está passando. Eu acredito que vai aumentar cada vez mais a concorrência, se é que eu posso falar nessa palavra, concorrência na busca do espiritual, na verdade, porque foram momentos difíceis, percas familiares, entendeu? E não é dinheiro, não é fortuna, não é outra coisa senão a presença do Ser Supremo que você acredita que vai confortar o seu coração, lhe dar um alívio espiritual para que você possa tocar a sua vida para frente, a vida da sua família, a vida dos seus entes queridos. Muitas das vezes nós não temos forças para poder caminhar. E é através da espiritualidade que nós buscamos essa força, né, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, viu, meu professor? Porque a vida não é fácil, os dias são ruins e nós É verdade. precisamos ter uma orientação
e uma iluminação espiritual para que a gente possa tocar aí a nossa vida para frente. Por isso, esse tema tão importante que é a liberdade religiosa que a gente tanto prega e principalmente a tolerância. A tolerância à religião A, à religião B e à religião C, certo? Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu culto, mas que todos nós possamos nos reunir para fortalecer esse nosso direito ao direito do culto. Muito bem, eu quero agradecer aqui. Olha, tem muita gente aqui participando. A doutora Aline colocou aqui, o governo decidiu de maneira arbitrária. A doutora Aline aqui foi assim, bem incisiva, né? Parabéns a todos pelo tema tão oportuno. Tantos requisitos assim acabam se tornando empecilhos para a reabertura. Bia Coelho, né? A colocação da Bia Coelho é muito interessante, tá? Porque poderá ser um óbice para o pleno exercício de culto. Só para você ter ideia, doutor Lenay, tem igrejas que já começaram, tem trabalhos que já foram iniciados e tem líderes religiosos que ainda nem sabem da existência do protocolo, e você pode ter aí um problema de uma demanda de autos de infração, de penalizações, de sanções administrativas, né? E então penais, viu, professor? E penais. Viu? Tá? Olha só, as igrejas pequenas terão mais cuidado do que as enormes, que comportam tantos fiéis como obreiros. Estão colocando aqui, o isolamento foi necessário por uma questão de saúde pública. Olha só, muito bem. Olha, uma provocação à Comissão de Liberdade. A meu ver, a Comissão de Liberdade Religiosa já deveria buscar a solução da demanda, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Estou lendo aqui, não estou fazendo filtro, viu, doutor Lenay? Em primeiro lugar, a vida, né? Em primeiro lugar, o doutor Ivan coloca, muito oportuno debate, povo submisso à política regional de forma em excesso, submissão excessiva, tá, doutor? O pessoal está falando, viu? É possível, caso não mude de fase, se não possa ter 50% da capacidade do templo, né? A Elidiane, ela coloca aqui. Eu quero deixar aqui claro para os nossos alunos, doutores, colegas que estão aqui participando, que as recomendações do protocolo 14 do governo do estado do Ceará, tá, que trata dos templos religiosos, das manifestações religiosas, é para todas as fases. Tá? Todas as fases. Não é apenas para a fase 2, que tem 20%, ou a fase 3, que tem 50%, ou a fase 4, que tem 100%. Todas as fases, tá, terão que cumprir rigorosamente o protocolo. Né? O protocolo envolve a disposição de cadeiras, envolve até a forma da Santa Ceia. Olha como é interessante. A ceia que para algumas igrejas cristãs mais tradicionais, o partir do pão é um hábito, agora o pão tem que ser embrulhado, né? Tem que ser fornecido individualmente, tá? Então, respondendo aqui a colega, olha só o pessoal olha só o pastor Urionovics participando, um abraço, muito bem. Dá a impressão que estamos nas mãos dele, de modo que parece que não tem previsão de reabertura dos templos. É o pastor de Catarina, pastor Urionovics. Um abraço, reverendo. As pessoas precisam de amparo. Eu estou só lendo um pouco para dar um fôlego para o doutor Lenay, porque já ele vai responder aqui uma pergunta bem, bem difícil, viu? Certo. Se tiver pergunta difícil, pode mandar para o doutor Lenay que ele responde. Doutor Alfredo. Muito bem, um abraço aqui a todos que estão aqui participando. Doutor Lenay. E eu queria só fazer aqui uma parte. Pode ficar à vontade. Dizer aos líderes religiosos, né, que realmente
e aos fiéis, certo? Que isso é um momento que nós cremos no Ser Supremo, que é um momento que vai passar, certo? É um momento muito difícil. A nossa comissão já tiramos aí, quem é ativamente sabe, que nós já tiramos já um grupo já de estudos, já estamos solicitando modificações no protocolo com relação aos templos religiosos, certo? Vamos tentar de maneira administrativa, não sendo atendido de maneira administrativa, estamos nos reunindo, esse é um debate coletivo e talvez, não sei, em algumas circunstâncias, até uma judicialização, certo? Sabendo que isso tem que ser aprovado pelo conselho, certo, da nossa seccional e autorizado aí pelo setor jurídico, que é da Procuradoria da OAB, passando pelo nosso presidente. E então temos algumas fases, né? Então, de maneira administrativa, nós temos tentado mostrar, principalmente junto às maiores convenções do estado do Ceará, certo? As maiores instituições, que precisa ser modificado algumas coisas no protocolo, mas sempre com a segurança. Por quê, doutor Alfredo Narciso? Porque essas pessoas, os líderes religiosos, eles estão à frente do povo. E nós temos tido muitas percas. Eu, principalmente, deixo aqui a minha homenagem ao pastor Ramalho, certo? Que foi um grande homem de Deus, um pastor que pastoreou várias igrejas no estado do Ceará, certo? Meu tio. E ele, aprove a Deus, foi colhido e foi uma das vítimas dessa pandemia, foi diagnosticado com Covid, certo? Então, essas pessoas que estão na frente, principalmente do povo, das pessoas que fazem parte dessas instituições, nós conclamamos que tenham muito cuidado com relação a isso, principalmente agora, segundo os noticiários, está indo para o interior do estado, capital e a região metropolitana, já está um pouco estabilizando, às vezes sobe mais e às vezes dá aquela diminuída, mas essa segurança na saúde ela é de suma importância. Você imagina um líder religioso, às vezes, sendo o transmissor desse vírus, é algo bem difícil. Por isso que a gente pede aí às lideranças, né, porque nós tivemos muitas percas, né? Então, já deixo a minha homenagem àqueles que perderam seus líderes religiosos, certo? Que o Ser Supremo possa nos guardar, possa nos abençoar, certo? E fica aqui a nossa homenagem a todos vocês e principalmente aqui ao meu tio Ramalho, que foi uma das vítimas. Também tive um tio, também por parte de pai, também um líder religioso também que foi perdido, que foi ceifado a vida por causa também do Covid, certo? Então, são assuntos muito delicados que a gente precisa ter muito cuidado nessa hora. Por isso que a gente tem um pesamento aí com relação a esse direito fundamental, viu, doutor Narciso? Doutor Elenay, qual seria uma palavra dentro desse contexto a ser direcionada aos líderes religiosos em relação à liberdade religiosa? Porque você tem aí um vespeiro, né? Você tem líderes religiosos que já querem abrir, líderes religiosos que vão obedecer protocolo, movimentos religiosos que já retornaram,
tá com base, né, no direito constitucional. De vez em quando eu recebo aqui um WhatsApp de um líder dizendo: olha, descobri que lá na Constituição eu tenho direito à liberdade religiosa, eu abri, foi a igreja mesmo, já abri o trabalho. E aí? O que a gente diz para esse líder, doutor? Em relação Eu acho ao que exercício, a pessoa simples, porque a gente fala dessa forma, e com certeza nós temos um bom grupo de juristas, de advogados, de estudantes, de estudiosos do direito, que estão aqui entre esses 142 que estão a vivo, e de outros tantos que vão acompanhar essa live, depois assistir. Mas você tem na ponta da lança um líder religioso mais simples, você tem alguém que é muito mais, apesar de ser cheio de sabedoria. Como é que nós vamos tratar para que ele possa compreender que essa liberdade religiosa não é tão liberdade assim? Qual seria o caminho das pedras nesse momento tão delicado, né? doutor, eu acho que a minha palavra para esses líderes, eu acho que é cautela. A palavra é cautela. Não ponha os fiéis da sua religião, os fiéis que estão sobre a sua responsabilidade a, a um vírus desse de uma disseminação tão rápida e tão difícil, certo? Eu acho que a palavra ela é cautela. Cautela por quê? Porque você poderá trazer um grande problema para dentro da sua instituição religiosa. Você pode ser ali um vetor de transmissão para, para as outras pessoas. Mas a minha palavra é que continue lutando pela liberdade, continue cultuando aquilo em que vocês acreditam, mas sempre seguindo aí as orientações das autoridades relacionadas à saúde, certo? Então, esse direito pleno, quando a gente choca ele com essa questão que a gente vem passando no dia a dia, realmente é muito difícil. E nós não podemos simplesmente dizer: não precisa ter culto porque é necessário. Porque o que acontece? Para você viver bem, é um conjunto de coisas. É a parte material e a parte espiritual. E essa parte espiritual, ela também precisa ser trabalhada. Então, o líder religioso, ele tem que pedir o discernimento ao Ser Supremo em que ele acredita, para que ele possa se direcionar da melhor maneira e também seguindo aí esses protocolos. É de suma importância os templos religiosos abertos, sim. Agora vamos seguir aí os protocolos para que a gente não possa causar um problema lá para a sua instituição religiosa, tanto na parte de saúde, como na parte administrativa, como na parte penal também. Tem que ter muito cuidado. Então, Doutor a Leonardo, palavra que a gente traz hoje é cautela. doutor Leonardo, aproveitando aí que o doutor é um especialista na área criminal, pelo que eu vi aqui na sua biografia, o seu escritório atua muito na matéria criminal. Quais seriam as implicações criminais para um líder religioso que de repente ele desobedece uma ordem, ou de repente tem um membro que é contaminado dentro do espaço da igreja? Quais seriam as possíveis implicações e repercussões criminais, assim, de forma bem Bem, simples, bem rápida, né? bem Nós rápida? temos aí duas vertentes, né? O que acontece? Fora o poder público tentar aí fechar aí o líder
religioso, às vezes, ele aumenta